bom dia! Segunda-feira, 11 horas da manhã e a gente começa falando sobre saúde. Hoje eu quero falar de uma novidade com vocês. Convidei o Dr. Fernando Gentil, especialista em bucomaxilofacial, e ele vai falar sobre próteses faciais, gente. Falando-se tanto em harmonização facial, fica de olho que é uma novidade e só os melhores podem falar sobre esse tema com vocês. Tudo bem, doutor? Tudo bem, e você, Duda? Muito obrigado ótimo. Mais uma vez pelo convite. A gente está aqui para conversar um pouquinho sobre as novidades na harmonização orofacial. Olha, novidades mesmo, doutor, porque até eu fiquei curiosa. E em breve vocês verão nas bancas, doutor Fernando, olha só, saindo na revista Caras também, fazendo a diferença na área da saúde. Doutor, falando sobre próteses faciais, vamos tentar entender o que são essas próteses. Então, Duda, as próteses, elas vieram substituir lentamente, né, até a se aceitar, mas elas não têm contraindicação, um sistema fácil de ser colocado e são permanentes. Então não precisa o paciente todo ano, 2, 3 vezes ir lá fazer a aplicação do ácido hialurônico ou do PMMA, né? E muitas vezes até com algumas intercorrências, sendo que essas próteses nós não temos intercorrência, é totalmente segura, né? E são permanentes, então o paciente pode usar as próteses tanto no ângulo de mandíbula, na região de malar, na região de mento, aqui no sulco nasolabial. Ela faz uma harmonização com a prótese. Exatamente, e são permanentes. E uma grande, além de ser permanentes, elas não têm contraindicações, como eu acabei de dizer, elas, daqui a um tempo, você, eu cansei delas. Isso que eu ia perguntar, porque o rosto muda, O que eu faço? O que eu faço? Vai lá e você retira ela de uma maneira muito fácil. Né? Como que coloca, doutor? É corte, é profundo, é invasivo? São totalmente intrabucal, como se fosse fazer uma pequena cirurgia dentro da boca, tudo interno, nada externo, Apaga. Não deixa cicatriz. Não tem necessidade. Vamos dizer assim, é menos que tirar um elemento dentário, é menos que fazer um implante dentário, né? Então é tranquilo. É bem tranquilo. Então essa é uma prótese? Essa aqui é uma da região do mento, né? Olha aqui, só. O paciente faz uma tomografia da região da face, né? E nós mandamos fazer a prototipagem já dimensionada e vai encaixar no paciente certinho, seja a região que nós vamos colocar a prótese, certo? Doutor, agora me diz uma coisa, eu tô vendo o material, ele parece uma borracha, não tem rejeição, o organismo não rejeita? Não. Esse material, ele é feito de PMMA, né? E muitos falam assim, mas o PMMA, alguns têm algumas restrições sobre isso, mas veja bem, a prótese ela é totalmente segura, não é como você injetar o PMMA ou qualquer outro produto de uma maneira líquida, né? Viscosa. Ela é rígida, totalmente esterilizada, feito dentro dos padrões anatômicos de cada paciente e, como eu disse aqui, não tem contraindicação nenhuma, total segurança e o mais interessante, né, Duda? Ele é permanente, não é um procedimento que você tenha que refazer. Refazendo, né? Não. É eu muito particularmente tenho aqui, ó, se o senhor olhar, eu tenho essa marca aqui, aí eu tenho que ficar fazendo a aplicação. Então, mas nós temos uma novidade aí também, viu? Me conta, para descolar essa, porque veja bem, você preencher essas marcas de rugas aí, ela vai totalmente espalhar, né? Sim. Pela face. Então, isso é muito, vamos dizer assim, uma duração muito pequena, né? E hoje a gente tem alguns outros procedimentos que realmente define melhor e resolve essas marcas aí que vai ficando definitiva, né? Onde a região que perde todo o colágeno, então a pele vai aderindo a esse músculo, por isso que forma essas marcações. Nós temos técnicas hoje, até com fios de aço, onde a gente faz todo um descolamento dessa pele da musculatura, um procedimento com local rapidinho, muito simples. Eu morro de medo de fazer. Não, muito simples, muito simples. Tranquilo e com resultados também, né, vamos dizer assim, permanentes, né? Então, hoje a harmonização, a gente está procurando resolver os problemas do paciente, que seja um tratamento permanente. A gente não pode falar definitivo, porque nem nós somos, né? Sim. Porém, são permanentes porque tem longa duração de anos, né? Não precisa ficar todo ano você aplicando aquele
preenchimento para que você melhorar por pouco tempo, né? Doutor, é o seguinte, o senhor coloca a prótese num primeiro momento e a pessoa ficou lá por muito tempo com a prótese, mas anatomicamente o nosso rosto ele vai mudando por causa de perda de colágeno, estrutura óssea, enfim. Como que é feito esse molde? Porque, por exemplo, o senhor faz o molde e coloca, depois teria que trocar esse molde. É computadorizado? Como que é feito isso primeiro? Esse molde ele é feito como no início a gente falou, é feita uma tomografia desse paciente, e isso vai para uma prototipagem 3D, certo? De acordo com... E vai ser feito uma prótese já dentro da anatomia óssea desse paciente. Então ela vai encaixar como uma luva, né? Isso é muito legal. E a pergunta que você fez, se daqui a um tempo você achar que aquilo já... Você pode trocar. Eu vou retirar... Harmoniza novamente. Nossa, mas isso assim, depois de muitos anos, né? Não é uma coisa que você vai trocar por mês, por um ano, 2 anos. Isso aqui é uma impressão digital 3D, né? Ela tem, Aqui nós temos Eu ganhei de ângulo de mandíbula, meu rosto. Né? Um amigo meu fez uma impressão 3D do rosto, que legal. Bem bacana. Então você coloca, olha aqui, ó. Mandíbula. Na mandíbula, o mento, né? Esse que você tá aí, o mento, aqui é o ângulo de mandíbula. E também temos aqui, aplicar na região do malar, né? O paciente que está perdendo, porque a maior ancoragem que nós temos da musculatura facial aqui, está né? aqui, Com o tempo, com a perda do colágeno, isso vai ficando, né? Aquela imagem mais triste, cansada. Então, nós colocamos essa prótese no malar, onde você vai ganhar essa maçãzinha novamente. Isso é importante. A própria tenacidade da pele fica mais esticadinha, dá outra vida para a pele, né? É muito bacana, como disse o professor, é uma novidade e isso aqui traz um resultado já imediato para o paciente e vamos afirmar novamente permanente, né? Doutor, agora vamos falar do que interessa para a gente encerrar aqui, que todo mundo deve estar perguntando, né? Nossa, mas isso deve ser muito caro. É acessível? Vamos falar em acessibilidade. Olha, Duda, é uma pergunta muito oportuna, muito bem, né? Pegou a gente aqui de uma maneira que eu estava me esquecendo de falar sobre isso, mas veja bem, como nós dissemos no início, como é uma prótese permanente, né? Então, se você for ver o custo-benefício de você, cada 1 ou 2 vezes ao ano, você vir lá aplicar o ácido hialurônico ou outro produto, você vai ver que o custo-benefício dessa prótese é muito pequeno perto do que ele vai permanecer, do resultado que ele vai trazer para esse paciente. Okay? Bom, a gente não vai falar de valores para vocês aqui, porque vocês estão em casa, estão no celular, está trabalhando, então cada um tem a sua anatomia e, obviamente, nada substitui aí o ato do profissional avaliar e ver o melhor tratamento para você. Mas eu vou querer saber nos bastidores. Doutor, obrigada mais uma vez pela sua presença. Seja sempre bem-vindo ao Saúde Você. Obrigado a vocês, a toda essa equipe bacana aqui. São maravilhosos. Vocês, essa equipe maravilhosa. A gente se sente muito à vontade. Como eu já disse da família vez. Saúde Você. Estaremos sempre aqui com vocês. Temos mais novidades também, diferentes, para mostrar para vocês aqui na harmonização orofacial. É isso aí, doutor. Muito obrigada pela participação e olha só, gente, fiquem de olho, porque agora a gente vai bater um papo com outro especialista e aqui assim, segundona começou, a gente tem que falar de saúde, a gente tem que cuidar do corpo, pensar na beleza, pensar na estética, mas saúde em primeiro lugar, hein? Então, bora falar de saúde, roda a vinheta. Bom, agora a gente continua falando de saúde, mas eu quero falar com vocês que a saúde ela começa de dentro para fora, né, gente? E por isso nós vamos conversar pela primeira vez com um endocrinologista aqui no Saúde Você. Fazendo sucesso, esteve aí nas bancas na revista Caras e agora, óbvio, tinha que estar aqui no programa Saúde Você. Doutor Aloysio Vargas, seja bem-vindo. Olá, gente, tudo bom? Tudo é uma bem, honra estar aqui inaugurando a endocrinologia no programa. Inaugurando a endocrinologia no programa. E para falar de um tema importante que interessa a todo mundo, tô olhando ali a esposa, gente, o corpo assim, invejável. Mas vamos lá, doutor. Vamos falar um pouco sobre as funções do hormônio, que as pessoas ainda têm muitas dúvidas com relação a qual a importância dos hormônios no nosso corpo com relação à saúde. Perfeito. Na verdade, gente, os hormônios são responsáveis por tudo no nosso corpo, desde a fase intrauterina. Então, essas substâncias vão fazer a diferenciação sexual, se você vai virar menino ou menina, nosso crescimento, toda essa questão de libido, cabelo, sono, energia, disposição, fome. Então, se a gente vai armazenar energia, queimar energia, todo o metabolismo, tudo no nosso corpo é movido a hormônios. A sua temperatura.
Até a frequência cardíaca do nosso corpo são os hormônios que controlam. Emoções. Então, a gente é hormônio puro, as mulheres mais ainda. A gente tem as fases lá que a gente usa hormônios, fica tudo alterado, né? Meu marido fala que o meu fica 30 dias por mês, mas isso é mentira, tá? Agora, quais são os sintomas mais comuns, por exemplo, que pode acontecer com uma pessoa que tenha desequilíbrio hormonal? Perfeito. Na verdade, vai depender muito do tipo de desequilíbrio hormonal. Como eu falei, a gente tem vários hormônios no corpo. Os mais frequentes são desequilíbrios ligados principalmente à questão tiroidiana. Então, a gente sempre fala muito da tireoide, então inchaço, queda de cabelo, sonolência, letargia, essa preguiça toda. A gente também tem... Tô assim, tá me descrevendo. Ai, que absurdo! Eu fiz exame e eu tô ali na tireoide raspando, doutor, e eu tô com sonolência, cansaço, eu sinto muito durante o dia. Às vezes a gente tem o que a gente chama de hipotiroidismo subclínico, que já começa a dar esses primeiros sintomas. E a gente, quando a gente fala na questão, a gente só tem o costume de trabalhar quando tá um negócio bem feio, na verdade. Mas é interessante já ir fazendo esse acompanhamento para não deixar esse controle sair do eixo. Eu amo fazer esse programa que eu aproveito e já faço consulta. Doutor, agora me fala o seguinte, como que a gente faz para manter os níveis hormonais e até repor quando for necessário? Perfeito. A questão dos hormônios de uma forma geral, quando a gente fala em manter esses níveis adequados, está muito ligado ao nosso estilo de vida. Então, assim, coisas simples, mas nosso sono, boa parte do controle dos hormônios, dessa regulação é no sono, controle da ansiedade, do apetite, a regeneração, o colágeno na pele, acontece durante o sono profundo. Durante o sono. Outra questão, alimentação. A gente sabe, nosso corpo não faz milagre, então os nutrientes que a gente coloca para dentro vão fazer toda a diferença nessa produção. A gente nem vai contar que ele tem uma cozinha maravilhosa na clínica dele. Ele tá falando de alimentação, mas o senhor ainda vai falar disso no programa, com tá? Com certeza. Olha, eu fiquei muito feliz em saber dessa clínica aí com cozinha, gente. Já foi uma clínica que tem um chefe lá que faz comida direcionada para sua dieta? Faz toda a diferença. Pois você consegue manter, você consegue aprender. E até quando a gente pensa, nosso chefe também vai em casa, faz o personal chefe em casa. Então... Arrasou, doutor, isso mesmo. Olha só, alterações hormonais podem levar às doenças graves. Aí a gente começa a falar já de desenvolver realmente doenças. Sim. Quais tipos de doenças, por exemplo? Poxa, vamos pensar nessas questões, acho que as mais complicadas. O hipertiroidismo, por exemplo, excesso da função tiroidiana, pode gerar arritmia cardíaca, se a gente levar em consideração. Muitas doenças que a gente mais gasta dinheiro hoje no SUS, tratamentos, são ligadas a alterações hormonais, principalmente ligadas à insulina. Então, diabetes, se a gente vai para analisar o risco cardíaco, de uma forma geral, infarto, vem disso, 13 tipos de câncer vêm ligados a essas alterações ligadas à insulina. Então, diversas doenças vêm por alterações hormonais. E por isso é importante a gente estar olhando como está tudo isso no corpo, dar realmente uma vez por ano, pelo menos fazer um check-upzinho, para ver se está tudo no lugar. Agora me diz uma coisa, doutor, quando fala em endocrinologia, vamos falar assim da forma mais simplificada de quem está nos acompanhando aqui. Sim. A pessoa normalmente, eu vou no endócrino, preciso emagrecer. As pessoas normalmente vão meio que direcionadas. Sim. E não têm o conhecimento da importância de fazer os check-ups com relação ao organismo. Então você está falando de algo que é muito importante, gente. O endocrinologista, ele te ajuda a entender o funcionamento, todos os seus hormônios, se estão equilibrados e ajustados, até para que você não desenvolva doenças e doenças graves, que muitas vezes poderiam ser evitadas se você tivesse feito uma prevenção. Exato, a gente fala tanto isso na questão, vou no cardiologista, vou no clínico, mas a gente esquece da parte hormonal, controla tudo isso, na verdade. A pessoa, na verdade, fala em check-up, vai fazer exame de sangue só. Né? Mas aí ela faz exame de sangue, daí ela já faz a leitura lá, fica olhando a média, tá tudo certo. Tudo bem. Não é assim. Precisa passar no especialista. E aí entra a questão também da pessoa achar que ela tá com equilíbrio hormonal, então ela tem qualidade de vida. Realmente é essa a ligação? Sim, quando nossos hormônios estão equilibrados, a gente vê que a gente rende mais, nossa energia é maior, libido, vida sexual, até a relação do casal, TPM, a gente vê que realmente até nessa questão do controle das flutuações do ciclo menstrual fica muito mais simples quando os hormônios estão equilibrados. Quer dizer, tudo melhora, né? Então, mulherada, se os homens estiverem assistindo, já manda a mulher pro endócrino, se ela tem aquele problema de virar um dragão durante uma semana, 10 dias do mês, tá? Mas também respeite que TPM existe. Fala, doutor. Existe. Não é frescura. Não, gente. É hormônio realmente. Totalmente alterado. O Rodrigo tá concordando, Franciele, você deve estar fazendo o bichinho sofrer. Minha esposa também, viu? Tá concordando também. Bom, qual que é a melhor forma de realizar essa reposição hormonal? Vai depender muito do tipo de hormônio que a gente está falando, qual que é a situação. Então, tem hormônios que eles vão ser muito bem absorvidos via oral. Então, por exemplo, o hormônio da tireoide. Via oral é uma excelente opção. Quando a gente fala na reposição de uma menopausa, ou quando a gente tem uma baixa hormonal no sentido de libido, parte sexual para homens, a gente pode fazer implantes hormonais, que tem sido cada vez mais falados os implantes.
É uma outra técnica que você consegue colocar doses menores embaixo da pele para uma liberação contínua. Então a gente consegue às vezes ter 4, 6 meses de liberação, então é muito mais interessante. Outras substâncias vão ser subcutâneas, então depende muito do tipo de hormônio. Por isso que o acompanhamento com alguém que sabe o que está fazendo é fundamental. E olha, e a sua clínica é completa, então, você já pensou em tudo, né? Sim. Desde a parte de tratamento da saúde de dentro para fora, daí já tem a parte nutricional, se a pessoa não sabe cozinhar, já vai ali, já entende um pouco sobre alimentação e até vai para casa da pessoa se for necessário Não acompanhar. acaba aí, tem estética, tem spa, tem laboratório. Para tudo, que eu quero primeiro conhecer a clínica e se Deus quiser, em breve nós vamos... Olha, eu quero ir lá, hein? Vamos fazer um programa lá para cozinhar bonitinho naquela cozinha. Arrasou. Já gostei do doutor. Doutora Luiz, muito obrigada pelo carinho. Eu que agradeço. Olha, foi um prazer recebê-lo aqui no programa. Te espero mais vezes. Quero conhecer a clínica. Quero o corpo da sua esposa, também, brincadeira, no bom sentido, tá, gente? É o corpo mesmo, modelinho. Ela é toda minhonzinha. E parabéns pelo seu trabalho. Poxa, obrigado. Eu te aguardo lá. Eu vou. Fica tranquilo que eu vou. Então, Seja sempre bem-vindo, doutor. muito obrigado. E a gente continua, gente. Vamos falar um pouquinho mais de saúde, né? Nossa, o programa tá sensacional, gente. Agora eu já quero comer na clínica do médico. E você? Tá procurando cuidar da saúde? Então, fica de olho aqui no Saúde Você. Roda a vinheta. Bom, e agora eu vou falar sobre um tema muito importante. Férias chegando, nós estamos no final de ano e você tá pensando em passear, né? Pois é. Mas durante a viagem a gente tem que tomar alguns cuidados e principalmente se você, como eu, tem dores na coluna. Então eu convidei o Dr. João Bergamassi para vir falar sobre dores na coluna, férias e como que a gente convive com essa dor nas férias ou se é necessário conviver. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Duda. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui de novo. Ai, doutor querido, ele é o doutor Stael. Manda um beijo para a doutora. Pode deixar, manda. Beijo, doutor Stael. Doutor, nós vamos falar de algo, como o senhor é especialista nessa área, vamos falar o que as pessoas precisam saber para passar férias tranquilas, vamos dizer assim, né? Porque coluna, vamos dizer que dificulta. Dá aquela travada de vez em quando que a gente não consegue levantar da cama. É, né? Nas férias, assim, tem alguns problemas mais simples que a gente consegue resolver de uma forma bem tranquila, que está relacionado ao dia a dia. Aquela questão postural, muito tempo sentado na mesma posição, vai pegar uma viagem um pouco mais distante, um pouco mais longa, principalmente as pessoas que já têm algum problema na coluna, pode ter alguma crise, pode ter alguma dor, alguma outra coisa. E tem problemas que acho que vale a pena, assim, a gente comentar aqui, problemas realmente muito mais graves, problemas muito sérios, que são problemas das pessoas, principalmente que vão nadar em cachoeira. Olha, eu morro de medo. Mergulhar em piscina rasa, que isso pode pode causar algum tipo de problema realmente irreversível e muito trágico. Cachoeira? Exato. Piscina rasa. Por que, doutor? Porque as pessoas podem mergulhar de cabeça sem saber a profundidade de onde está mergulhando e acabar tendo algum problema na coluna cervical. Mergulha na cachoeira sem ver? Mergulha. Isso é mais comum do que a gente imagina, infelizmente. Porque tem pedras. Tem pedra e a gente não sabe a profundidade. Exatamente. E aí bate a cabeça, Meu Deus. fratura a coluna cervical, lesa a medula e fica paraplégico ou tetraplégico. Gente, olha só, vocês aí que vão passar férias, a viagem ela tem que ser deliciosa. Então, cachoeira, o doutor tá falando uma coisa que é importante. Eu não imaginei que as pessoas têm coragem de pular no escuro, sem saber, sem ver, né? Porque é muita pedra, é perigoso. Então, pode ser fatal, hein? Então fica de olho. Agora, doutor, por exemplo, eu tenho hérnia de disco, eu evito pegar viagens longas, porque eu travo. É normal a pessoa ter hérnia de disco, se dirigir muito tempo, assim, vai viajar final de ano agora, que pega 7, 8 horas de trânsito pra ir pra praia, essas coisas, ter realmente essa trava na coluna? Normal não, mas é até esperado. Nossa, eu fico assim, travada pra descer no carro. Porque a dor, ela vem muitas vezes por conta da própria hérnia, né? O que é a hérnia? A hérnia é um pedacinho do disco que vazou do seu local de origem. Então isso acaba irritando, acaba pinçando algum nervo, que são os são os casos que acabam realmente entrando em crise, tá? Então, assim, se a gente permanecer na mesma posição longos períodos, a gente pode realmente enfraquecer um pouco a musculatura, essa sustentação do nosso tronco, a musculatura não funcionar de uma forma tão eficiente e o peso do nosso corpo acabar indo para o disco. E aí
acaba vazando um pouquinho mais. São Como os que casos... evita isso? Dá para colocar uma almofada? Tem alguma coisa que ajuda? O ideal é a gente fracionar a viagem. Então, a cada 1 hora, a gente para, estica, levanta, estica, alonga um pouquinho, realmente para poder não ter nenhum tipo de surpresa. Entendi. Num momento que, teoricamente, era para ser de descontração São dicas e alegria, simples, né? E evitar muitas vezes a crise, né? Evitar que chegue na viagem num local agradável, praia, casa de campo ou qualquer lugar, chegue e precise ficar deitado 2, 3 dias por conta aí de uma crise. Você já sabe que nós vamos falar aqui da fratura em vértebra e o perigo de estragar uma viagem. O Tarcísio caiu dentro do hotel. Acredita que nós somos... Eu tô falando de férias, mas aconteceu isso com a gente agora. Ele meio dormindo, eu acho que achou que estava no quarto em casa. Sabe aquela coisa de acordar e dormindo para pegar uma água? E ele escorregou e ele caiu com a costela no chão. Ficou 1 mês. Não pega nada, não consegue andar e geme de dor. Quer dizer, isso estraga as férias, né? Estraga. E isso pode acontecer, inclusive na coluna. Então, ele teve um trauma direto na costela, então provavelmente teve alguma lesãozinha ali na costela, mesmo que não tenha uma fratura. Mas dependendo da forma que cai, se o indivíduo ele já tem um grau um pouco maior de osteoporose, a vértebra achata, ela achata. Então, é uma fratura típica de quem tem uma fragilidade óssea um pouco maior, né? Esse achatamento na vértebra, tá? Mas o Tarcísio é um cara novo, é um cara que faz bastante atividade física, então eu acho que ele nunca vai ter esse tipo de problema na coluna, então ele tá tranquilo. Doutor, acidentes de carros e lesões na coluna. Hoje a gente vê aí que os carros, né, vamos dizer assim, já tem essa questão do airbag, tudo isso realmente ajuda a diminuir a possibilidade de uma fratura. Fala um pouco pra gente sobre a questão do acidente de carros e os problemas de coluna, porque tem pessoas que chegam à fatalidade de ficar tetraplégico, por exemplo. Sim, a segurança hoje envolvida num carro, ela ajudou muito em termos de prevenção de lesões, não só da coluna, mas de todo o esqueleto nosso de uma forma geral, né? Foi pensado nisso, né? Esse desenvolvimento veio justamente para isso, tá? Mas, obviamente, dependendo do tipo de colisão e da velocidade que o veículo está, obviamente, algum grau de lesão vai acabar tendo, tá? Queria chamar a atenção para um tipo de lesão que, mesmo com airbag, às vezes a gente pode ter, que é a colisão traseira e aquele mecanismo de chicote que a gente faz no pescoço. Então, mesmo tendo airbag, às vezes a gente pode ter algum tipo de lesão nessa colisão traseira e muitas vezes fraturar a coluna, dependendo da intensidade desse impacto. O chicote que o senhor fala é aquele... Exato. Vai e volta. Com intensidade. Pode dar lesão de ligamento, pode dar lesão da musculatura, pode dar lesão no disco, pode dar algum tipo de fratura na coluna cervical. Nossa, o senhor sabe que o senhor está falando de uma coisa que está me chamando a atenção por causa das gêmeas, né? Elas estão com 7 meses e agora já andam com a cadeirinha de... Doutor, eu ando numa velocidade quase parando. Tipo assim, todo mundo pode me passar. Porque eu tenho medo dessa freada, desse chicote e bebezinho, imagina? É muito frágil, né? Pode ser muito perigoso também, né? E o mecanismo de segurança das cadeirinhas já foi projetado para isso, né? Então, as criancinhas, os bebês menores, eles têm um mecanismo de cinto que segura praticamente o corpo todo, né? E conforme vai crescendo, vai desenvolvendo mais um pouco essa sustentação e aí o cinto acaba ficando menor, ficando mais para o indivíduo adulto, né? Mas para o bebezinho... Tem que ficar atento, porque às vezes os pais têm dó, né? De colocar, prender, que a criança chora. Tem que prender. Olha, põe garrafinha de água, dá chupeta, enrola, brinca, joga brinquedo pra cima, mas deixa o seu filho preso ali, porque é realmente muito perigoso. Principalmente se vai pegar a estrada, né? É perigosíssimo. Exatamente. Então... E agora no período de férias, gente, olha, dá uma segurada aí. Se beber, já sabe, né, gente? Álcool e direção não combina. Então, a gente tá falando de algo que vira clichê, mas tem que tomar cuidado. Doutor, hérnia de disco, a pessoa precisa fazer uma cirurgia. Eu faço antes ou depois das férias? Nossa, Como que tá o pessoal? É uma dúvida, Aí, na verdade, depende de muitos outros fatores, tá? Se o indivíduo tiver em crise e aqueles sintomas que ele está tendo da hérnia de disco forem impedi-lo de ter uma viagem, umas férias aí, vamos dizer assim, que ele possa aproveitar,
talvez faça sentido a gente pensar em fazer algum tipo de tratamento um pouco mais específico antes e ele viajar tranquilo. Agora, se é uma situação que apesar da dor, apesar dos sintomas, está relativamente tranquilo, dá para a pessoa ir passear, curtir a família, desliga um pouquinho da correria do dia a dia, quem sabe até melhora um pouco a dor. Sim. E aí volta e aí retoma aí a decisão de fazer ou não a intervenção. Mas se o indivíduo estiver em crise, estiver acamado, estiver com muita dor, muita limitação, aí é melhor fazer antes e ter paz depois. E aproveitando um gancho até que o senhor está falando da cirurgia, hoje a gente sabe que cirurgias de coluna, dependendo da indicação, o paciente ele tem uma recuperação muito mais rápida, né? Não é? Mas hoje tem casos que a cirurgia, elas, vamos dizer assim, minimamente invasivas. Existem essas cirurgias para alguns casos de hérnia, por exemplo, que são menos invasivas? Inclusive, a maior parte das hérnias de disco que precisam de algum tipo de intervenção, hoje em dia elas são tratadas por um mecanismo endoscópico, por vídeo. Então não precisa aquela fazer abertura toda. Não, que o paciente fica acamado, fica meses reabilitando. De repente opera e não vai fazer aquela viagem, mas vai passar bem as férias, né? Consegue viajar. Consegue viajar? Consegue viajar. Olha! Com essas técnicas já consegue até viajar. Bom, tem uma questão que eu tô vendo muito aí, que é o beach tênis, que é uma moda. Eu não consigo nem me imaginar jogando aquilo lá, mas eu acho muito legal e é meio que na areia de praia mesmo, né? E me fala um pouco dessa sensação do momento e para quem tem hérnia de disco, porque o pessoal também vai muito na moda, né? Então é modinha, vamos lá. E quem tem hérnia de disco, como fica nesse caso? Pode acontecer alguma intercorrência ou ela pode praticar esse esporte normalmente? Pode ter problema, o ideal é realmente que essa pessoa passe por uma avaliação para poder realmente montar um planejamento, uma programação. Sim. Quer jogar beach tênis? Beleza, vai jogar, mas vamos fortalecer um pouquinho, porque tem muito movimento torsional, muito movimento de agachamento, então a gente acaba usando muito a nossa coluna. E para quem tem algum problema, realmente é melhor a gente fortalecer um pouquinho para a coluna aguentar, para realmente a gente dar condições para a nossa coluna de suportar um esporte como o beach tênis, que é muito semelhante tem os mesmos problemas do tênis, por exemplo, né? Quem tem problema de coluna, às vezes tem uma certa dificuldade de jogar tênis, mas é questão de planejamento, é questão de fortalecimento, muito. Eu tentei jogar tênis uma vez, quase fiquei sem braço. No dia seguinte, estava assim, ó, pendurada. Não tinha costume, né? Eu fui lá, me achando, né? Jogar a coluna tá boa, então, aguentou, é o braço. Mas é o braço, eu não aguentei, não. Doutor, verão, piscina, pessoal que gosta de fazer natação, é indicado, pode também ter algum problema. A gente tá falando de esportes, porque são coisas que vocês vão fazer agora nas férias, né? Vai pra praia, vai pra piscina, vai curtir, vai viajar, vai pegar a estrada. Então, o que fazer? Como você fazer com que as suas férias sejam realmente tranquilas depois desses 2 anos aí que a gente tá tudo enclausurado dentro de casa, começando agora a ter um pouquinho de relaxamento, sempre com cuidado. Querer todo mundo sair e fazer tudo ao mesmo tempo, né? Parece que a gente realmente estava preso e quer fazer tudo de uma vez, né? Mas a natação é uma boa. É uma boa? A gente precisa tomar alguns cuidados, porque antigamente a gente falava que natação era o esporte ideal para quem tem problema na coluna, né? E aí a gente começou a entender um pouco mais se fazia sentido realmente a gente investir na natação, porque da mesma forma que o beach tênis, que o tênis, na natação, dependendo da modalidade que a gente nada, a gente tem muito movimento torsional da coluna. Então, obviamente, se o paciente faz alguma atividade que ele gosta e não tem sintoma nenhum, ótimo. Essa é a atividade ideal para ele. Mas pensando como uma primeira opção, talvez hoje a natação não seja mais a primeira opção, não seja, justamente por conta desses movimentos torsionais. Mas hoje tem muita flexibilidade, então não tem, a gente não pode ter um preconceito a determinada atividade pensando se ela vai fazer mal ou não. Eu acho que se o indivíduo faz e faz bem para ele não sente dor, está mais do que liberado, autorizado a fazer. Agora eu quero falar de mim. Eu falo que aqui eu faço consulta também, doutor. Eu vejo mães praticando exercício com bebês. Aí vai eu fazer um reels pro Instagram com a minha filha. Doutor, tô aqui tapada. Tô aqui, o senhor viu, né? Eu andando aqui nos bastidores. Tô toda dolorida.
fui pegar a Manuela, não deu uma pinçada na minha coluna. Então, como que funciona, doutor? Porque eu fui no embalo, né? É a moda, vamos fazer exercício com os filhos. Agora eu sou mãe, sou fitness. E aí? Esse problema é o movimento que a gente faz, né? De pegar o bebê ou pegar a criança no chão. E esse movimento, às vezes, realmente a gente pode ser surpreendido. Então, isso também é relativamente comum, tá? Sem problema nenhum fazer exercício com o bebê ou com o filho, com a criança, sem problema absolutamente nenhum, desde que seja parte da rotina. Já estamos num programa ali, fazendo academia, fortalecendo e tal, e o peso do bebê ou o peso do filho não vai trazer nenhum tipo de excesso para o que a gente está acostumado, né? Mas é um movimento que realmente a gente precisa tomar cuidado. E esses movimentos do dia a dia, geralmente são os movimentos que acabam causando alguma crise, tá? Outro movimento muito comum também, na hora de escovar o dente, na pia. Por quê? O cara flexiona um tronco um pouquinho para poder lavar a boca, escovar o dente e muitas vezes não volta. Então é esse movimento de flexão do tronco que realmente a gente às vezes precisa tomar um pouco mais de cuidado. Bom, para encerrar... Na hora de agachar, né? Dobrar o joelho, não dobrar o tronco, então... Para encerrar, o senhor falou aqui tanto de peso, eu quero fazer uma última pergunta, porque eu vivo falando isso, eu brigo com meu pai e eu falo isso para todo mundo. O sobrepeso, as pessoas aproveitam as férias e vamos comer, né? E agora também com essa pandemia, todo mundo em casa e vamos comer. Doutor, o quanto afeta a pessoa que está sobrepeso ou obesidade, né? Ou quem vai para as férias e vamos enfiar o pé na jaca, para quem tem problema de coluna? O problema do estilo de vida não só responde os problemas da coluna de uma forma geral, mas muitas doenças que a gente conhece hoje em dia. Então, a gente controlar sobrepeso, controlar sobrepeso, ter uma atividade física regular, alimentação adequada, e isso realmente impacta diretamente nos problemas da coluna. E lembrar que na pandemia o pessoal já ganhou peso, e agora vai entrar em férias, vai ganhar mais peso ainda, vai ter dor na coluna. Sim. A coluna sustenta todo o peso do nosso corpo. Então, se a gente tiver um peso em excesso, a musculatura não estiver condicionada a suportar esse peso, vai doer. Então, é bom a gente se preparar, é bom a gente controlar, não colocar, tacar o pé na jaca, não. Sim. Então, cuidar da alimentação, realizar atividade física regular para poder não ganhar esse peso aí no final do ano, porque senão o risco de ter dor é alto. Eu conversei com o Dr. João Bergamassi, veio falar aqui sobre as férias. Então, olha só, vocês assistam essa entrevista, mande para os amigos, curtam com segurança, aproveite para realmente curtir e não transformar suas férias aí em um pesadelo, principalmente se você tem problemas na coluna. Tem formas de evitar. Doutor, um beijo para o doutor Estael, para o filho lindo de vocês. Obrigada pelo carinho de sempre. Obrigado, Duda, eu que agradeço. Espero mais vezes. E volte com ela. Virei. Virá? Então tá Com bom, certeza. tô esperando. Gente, é isso. Começando a semana, falamos de saúde, falamos sobre todas as dicas para você viver bem, cada vez melhor. Espero vocês na próxima segunda-feira pra gente falar um pouco mais de saúde. Vamos cuidar, porque é o nosso bem mais precioso e a gente tem que estar bem. Aliás, aproveita para me acompanhar lá no Instagram, dudarodrigues.oficial. Tô com a hashtag Vem Verão com Duda Rodrigues. Acompanha a minha rotina, que apesar de eu estar toda quebrada aqui, vocês vão ver que o resultado vai valer a pena. Um beijo e até a próxima segunda.